Olá, caros estudantes. Nós vamos começar aqui com algumas aplicações da equação de Heisenberg. Só lembrando aqui, né, então, uma vez definido a representação de Heisenberg, né, com o operador de evolução temporal atuando no operador de Schrödinger, você obtém essa equação para a evolução temporal dos operadores, né? Lembrando, isso é a evolução temporal dos operadores, isso não significa números, são operadores. Então essa equação na forma do comutador aqui do operador, na representação de Heisenberg com a Hamiltoniana, ok? Então, para começar a ver como as coisas se comportam aqui, né, nessa representação, vamos considerar aqui uma partícula livre inicialmente. Partícula livre, eu vou tratar apenas em uma dimensão por enquanto. Então você tem a Hamiltoniana para a partícula livre, né? O potencial é nulo, e a Hamiltoniana vai ser px ao quadrado sobre 2m, mais um v de x aqui, no caso, zero, né? Então simplesmente px ao quadrado sobre 2m. O operador evolução temporal para essa Hamiltoniana vai ser U de t igual a e na menos i px quadrado sobre 2m t, ou e sobre h cortado, e na menos i ht sobre h cortado. Pois bem, então como que vai ficar, como que vão evoluir no tempo os operadores x e px, por exemplo? Então como ficam x, px aqui na representação de Heisenberg, né? Na representação de Schrödinger a gente sabe quem que é x e px imediatamente. Então vamos começar pelo operador x. Então a equação de Heisenberg é essa, né? A equação de evolução temporal para x de Heisenberg vai ser dx dt, com esse h aqui, né? Igual a 1 sobre i h cortado, comutador de x de Heisenberg com h de Heisenberg. A gente já discutiu que h de Heisenberg é igual a h de Schrödinger, né? Então esse comutador significa tomar o comutador entre i e h cortado, x de Heisenberg com h para partícula livre é p quadrado sobre 2m, px quadrado sobre 2m. Então, comutador de px quadrado sobre 2m. Isso aqui também está representado em Heisenberg, né? Então, esse computador aqui a gente pode obter, lembrando, isso inclusive foi proposto como exercício, né? Que o comutador de x com f de px, ele é i h cortado de f de px dpx. Então, esse comutador aqui vai ser tomar dpx quadrado sobre 2m e dpx, né? Isso tanto faz estar em Schrödinger quanto em Heisenberg. Depois eu já vou comentar isso, tá certo? Então esse computador aqui vale 1 sobre, não, vale IH cortado, 1 sobre IH cortado, então aqui multiplica por 2, né? Px sobre m. Ou seja, dx Heisenberg dt é igual a px Heisenberg sobre m. De Heisenberg, desculpe, sobre m. Então esse aqui é o x de t, né? T.
Então essa é uma das equações para a evolução temporal do operador Px, desse caso da partícula livre. Agora vamos tomar a evolução temporal para P, ok? Que seria fazer dp x de Heisenberg dt, isso vai ser 1 sobre h cortado, comutador de px de Heisenberg com h Heisenberg. Acontece aqui que h de Heisenberg é justamente uma função exclusiva de px. Então isso aqui é comutar 1 sobre h cortado, px de Heisenberg com px quadrado sobre 2m de Heisenberg. O operador vai comutar com ele mesmo, esteja na representação de Schrödinger de Heisenberg nesse caso aqui. Ó. Tá certo? Então isso aqui é zero. Ou seja, dpx dt é igual a zero. Bom, isso significa, né? A gente, no final da aula passada, se um operador comuta com a Hamiltoniana, então ele é uma constante de movimento. Ou seja, significa que px é constante de movimento. É constante de movimento. Ou seja, definido o px igual a zero, você tem definido esse operador em qualquer instante de tempo. Isso é o operador, né? Não é o valor do momento, né? Significa que o operador é constante no tempo, ou seja, px de t é igual a px de zero. É isso que define a evolução temporal para o operador momento linear. Agora, se eu retorno a partir dessa conclusão para essa, eu vou obter a equação da evolução temporal do operador posição. Então eu terei dx de Heisenberg de t, isso aqui vai ser igual a px de Heisenberg de zero, né, que é um número, uma constante, não um número, o operador em t igual a zero, sobre m. Então, essa é uma equação diferencial para esse operador, né, eu posso resolvê-la, poderia integrar, né, se eu quisesse, e eu posso determinar que o operador x essa equação vou dar uma reta, né? X de Heisenberg em t igual a zero mais px de Heisenberg em t igual a zero, t, né? Certo? Derivando isso aqui, eu retorno isso aqui. Okay? Note, para não haver confusão, vou ser repetitivo, mas vou ser. Isso são operadores. Você poderia dizer, eu não poderia escrever isso porque eu sei que eu tenho um princípio de incerteza xpx, né? Eu não poderia definir xpx, x e px simultaneamente em t igual a zero. Mas acontece que eu não estou determinando os valores numéricos de xpx, eu estou determinando a forma com que o operador evolução temporal vai se comportar. Os valores esperados são calculados em cima do vetor de estado, tá certo? Então eu não estou falando de números quando eu escrevo a equação de Heisenberg, eu estou falando de operadores. X, a gente tem a tendência de confundir x com x', né? Quer dizer, x com um número x, tantos metros. Não é o caso aqui, né? Isso aqui é um operador. Isso aqui não tem um valor numérico, ele vai assumir um valor numérico quando eu atuar ele em algum cat de estado, tá certo? Então eu estou definindo x de 0 e p de 0, os operadores x de 0 e p de 0, tá? Não
os valores x de 0 e p de 0. Note aqui que eu posso agora acontecem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, esse operador x, né, são operadores. Se eu tomar na representação de Schrödinger o comutador de um operador com ele mesmo, como esses operadores são sempre fixos no tempo, o operador com ele mesmo vai ser A vezes A, menos, o comutador do operador com ele mesmo vai ser A vezes A menos A vezes A. Isso aqui evidentemente sempre zero, né? Mas acontece que aqui não, porque no tempo o operador x de t diverge do operador x segundo essa relação. Então, x de Heisenberg de t, o comutador, né, entre x de Heisenberg de t com x de 0, que é x de Schrödinger, 0, né? Isso é diferente de 0. Calculando esse comutador, por causa da partícula livre aqui especificamente, né, eu tenho x de t é dado segundo essa relação. Então eu tenho o comutador entre x de 0 mais px de 0 t sobre m com x de 0. Isso aqui vai ser igual, abrindo esse computador, né? O computador da soma, né? X de 0 com x de 0 mais px de 0 vezes t sobre m com x de 0. Esse valor aqui, esse aqui é x o operador x calculado em t igual a 0, igual ao x de Schrödinger, isso aqui é 0, realmente. Mas esse aqui não, porque esse aqui é px com x, calculado em t igual a 0. Tem um Heisenberg aqui, né? Ok? Então isso aqui é o comutador. O tempo e a massa são parâmetros, são números, né? Então isso aqui basicamente é o comutador de px com x. Ok? Então resta aqui a gente sabe que o comutador de px com x é igual a menos IH cortado. Aqui no computador de x com px é IH cortado, o computador de px com x é menos IH cortado. Então isso aqui vai ficar t sobre m, né, esse termo multiplicativo aqui, vezes menos IH cortado. Ou seja, o comutador de x, do operador x calculado no instante t qualquer, e o operador x calculado em 0, me rende 1 sobre IH cortado t sobre m. Ou seja, quanto mais o tempo passa, é maior o valor desse comutador, né? No fundo, mais esse x se afasta desse x, né? O que acontece aqui? Se eu buscar agora o princípio de incerteza, por exemplo, lembrar do princípio de incerteza? E eu calcular o princípio de incerteza para x de t e x de 0, então eu vou ficar com o valor esperado, né, de delta x quadrado em t igual a 0, que é esse termo aqui, o valor esperado de delta x calculado em t maior que 0, né, o delta desse termo aqui, né? Esse aqui é o delta desse termo aqui. Então isso, segundo o princípio da incerteza, vai ser 1/4 do módulo
do valor esperado do comutador. Então, entre x de t, não, aqui do jeito que eu escrevi, entre x de 0 e x de t. Módulo quadrado disso. Está calculado esse comutador aqui, vale isso, né? Então o módulo quadrado disso aqui vai ser 1/4, o i vai sumir, né? H cortado ao quadrado, t quadrado sobre m quadrado. Então isso vai me dar 1/4 de h cortado ao quadrado, t quadrado sobre m quadrado. Ou seja, o produto das incertezas aqui é o valor esperado, agora nós estamos falando em número, né? Então o valor esperado de x em t igual a 0 e aqui o valor esperado de x num instante qualquer está crescendo quadraticamente com o tempo, o produto dessas incertezas. Como que você interpreta isso? Tá certo? Na verdade, isso ocorre com ondas clássicas também. Se você dá um pulso de onda, ela se alarga com o tempo. Então a interpretação desse aumento da incerteza dessa forma aqui, da incerteza na posição por uma partícula livre, né? Isso aqui, o resultado todo é para a partícula livre. O aumento com o passar do tempo da incerteza na posição, você interpreta mais ou menos assim. Suponha então que em t igual a 0, você fez uma medida e localizou. A medida aqui, né? Você quer o teu aparato de medida, uma gradezinha, se a partícula passou por aqui, ele vai acender uma luzinha aí naquele ponto, né? Então nesse instante aqui, t igual a 0, a tua partícula está localizada aqui nessa região que tem uma largura, uma abertura angular ΔX aqui, né? Então ela poderia ser representada por uma função de onda, né? Que, por exemplo, uma gaussiana, como a gente já trabalhou um pouquinho lá, pelo menos nos exercícios com gaussianas. Então ela poderia ser representada, essa psi de x aqui, poderia ser representada por uma função que é uma gaussiana mais ou menos localizada aqui com a largura ΔX, t igual a 0. Certo? Seria a incerteza, na verdade, na largura dessa função de onda aqui, né? Que está representando essa partícula. Essa partícula estava se deslocando aqui, com um momento constante, por exemplo. Ela vai ser localizada em algum instante de tempo, segundo uma função mais ou menos assim, uma distribuição assim. E depois o tempo vai continuar passando. O que acontece quando o tempo, depois que você localizou a partícula, segundo uma função gaussiana desse tipo aqui, o tempo vai continuar passando. E o que isso aqui está dizendo é que a incerteza de posição vai aumentando quadraticamente com o tempo. Basicamente o seguinte, então, se eu colocar um eixo de tempo aqui, T aqui, então eu tinha uma função que estava assim, com um ΔX aqui. O tempo vai passando, essa função, como a gente fala, é uma partícula livre, né? Momento linear que você está se mantendo constante. A partícula vai se deslocando no espaço aqui, né? E na verdade o que vai acontecendo é que esse pacote de onda dela vai aumentando com o tempo. Ou seja, a distribuição, né, que representa a partícula, a largura da função de onda, vai aumentando com o tempo, de modo que a incerteza na posição, a incerteza que você tinha em 0, vezes a incerteza que você vai ter em algum tempo, algum instante de tempo, ela cresce com t quadrado, né? Então, depois de um tempo está assim. Então, isso significa um alargamento de um pacote de onda que inicialmente foi localizado no espaço, né? No instante de tempo t, ele foi mais localizado, o tempo passa e ele se alarga quadraticamente com o tempo. Então essa é uma interpretação desse resultado, e é uma das maneiras de você, uma aplicação, né, da equação de Heisenberg.
Dando continuidade, então, a essa análise aqui, nós estamos olhando problemas unidimensionais, por enquanto, né? Dando continuidade à análise de aplicações aqui da equação de Heisenberg, vamos considerar, vamos ver o que é o teorema de Ehrenfest, que é um teorema importante que pode ser demonstrado a partir da equação de Heisenberg. Então vamos considerar agora também eu vou fazer só um unidimensional por enquanto. Vamos considerar um problema que você tem uma hamiltoniana, uma partícula que está submetida a um potencial V de x, tá certo? Em uma dimensão. Ou seja, a energia mecânica dessa partícula, que é quadrado sobre 2m, mais V de x. Então, novamente, o nosso operador evolução temporal, esse potencial aqui só depende de x, né? Isso aqui é uma hamiltoniana conservativa, né? Uma energia conservativa. O nosso potencial V de x é E na menos I, H. O nosso operador evolução temporal, E na menos I, H, T sobre H cortado. Então, os operadores de Heisenberg vão ser escritos na forma x de Heisenberg, U da H de T, x, U de T, de forma conhecida, né? E P, mesma coisa. Então agora eu tenho um potencial, não é uma partícula livre como eu estava tratando no exemplo anterior. Pois bem, se eu tomar agora dx de Heisenberg dt, isso aqui é 1 sobre IH cortado, x de Heisenberg com H de Heisenberg. Esse comutador é o mesmo que já foi calculado, por quê? Porque o potencial é função exclusiva de x, né? Então x vai estar comutando com a função dele mesmo. Só para ilustrar isso, vamos considerar, só para ver que isso é assim mesmo, né? Então isso aqui vai ser x comutando com p quadrado sobre 2m. Esse comutador acabou de ser calculado na parte anterior da aula. E agora eu teria que comutar x com v de x, né? Comutador da soma somos os comutadores. Então se eu olhar aqui para x de Heisenberg vezes v de x, também na notação de Heisenberg, isso aqui, esse comutador vale x de Heisenberg, v de Heisenberg, menos v de Heisenberg, x. Ok? Então isso aqui, segundo essa forma aqui, nessa definição, eu tenho E na I, H, T sobre H cortado, x de Schrödinger, E na menos I, H, T sobre H cortado. Isso é o x de Heisenberg. Agora, vezes E na I, H, T sobre H cortado, V de Schrödinger, E na menos I, H, T sobre H cortado, menos E na I, H, T sobre H cortado, V de Schrödinger, todos os termos aqui, né? Ok? Então esse aí é o computador escrito da forma explícita, em vez de H aqui, S, né? Acontece que isso aqui é 1, né? O operador de evolução temporal é unitário. Aqui é 1 também. Então sobra desse computador x de Heisenberg com v x de Heisenberg, sobra E na I, H, T sobre H cortado, x de Schrödinger vezes v de Schrödinger, E na menos I, H, T sobre H cortado, menos E na I, H, T sobre H cortado, V de Schrödinger, x de Schrödinger, E na menos I, H, T sobre H cortado. Então eu posso, esse termo aqui está multiplicando a esquerda e esse termo aqui está multiplicando a direita.
Então, o comutador aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo U Dagger vezes comutador de x de Schrödinger com v de Schrödinger vezes U. Ok? Só que esse comutador aqui, como v é função exclusiva de x comuta com x, né, em Schrödinger, porque isso aqui não está evoluindo, x comuta com x em Schrödinger, então isso aqui é zero. Ok? Tá certo? Então isso que justifica quando eu comuto na forma de Heisenberg, da mesma forma que eu comutaria em Schrödinger, desde que seja no mesmo tempo, né? Isso aqui é verdade, ó. Então esse computador aqui resulta no mesmo computador que a gente já tinha calculado anteriormente, tá? Que é simplesmente d de x de Schrödinger, dx de Heisenberg dt igual a 1 sobre IH cortado, o computador de x de Heisenberg com px² sobre 2m. Que esse aqui foi calculado na parte anterior da aula. Vou apagar essa parte aqui. Essa era mais um parênteses, né? Bom, agora vamos olhar então como que vai ficar. Nesse caso, agora eu tenho um potencial V de x aqui, né? O dpx de Heisenberg dt vai ser 1 sobre IH cortado px de Heisenberg com Vx de Heisenberg. Porque é com H, né? Mas acontece de novo, o mesmo argumento. P comuta com P, né? P comuta com P aqui, então essa parte do comutador aqui vai dar zero, sobrando esse comutador aqui. Então, aqui, lembrar que o comutador de Px com uma f de x, ele vale menos IH cortado df de x dx. Tá certo? Ou seja, esse comutador aqui vale menos IH cortado vezes 1 sobre IH cortado dv dx. Então, essa equação me resulta de menos, vou colocar assim, dv de x dx. Isso aqui é interessante já, né? Porque se você pensar, isso aqui são operadores, né? Mas se você pensar dp dt, isso aqui é uma equação que seria semelhante da física clássica, a força, né? Então isso aqui é onde seria o gradiente do potencial, né? Aqui nós estamos só numa dimensão, né? O gradiente do potencial é a força, né? Isso aqui é dp dt como se fosse a segunda lei de Newton, só porque para os operadores, mas não para números, ok? Tá certo? Então, esse é um dos aspectos que vai aparecer aqui, mas depois, novamente, você tem que interpretar isso aqui como operador. Quando você olhar para os valores esperados, aí você vai ver que, por exemplo, o centro de uma distribuição, quando a partícula está se movimentando segundo um hamiltoniano desse tipo aqui, o valor médio da distribuição vai se comportar como se fosse uma partícula clássica, mas isso o valor médio, não a partícula está se comportando como uma partícula clássica, mas sim o valor médio da função de onda da partícula está se comportando como uma partícula clássica. Então vamos guardar esse resultado aqui. Esse aqui a gente já tinha calculado anteriormente, então nós temos as duas equações de movimento com os operadores. Nós temos que dx de Heisenberg dt, que sai de lá, né, me vale px de Heisenberg sobre m,
e dpx de Heisenberg dt vale menos dv dx. Tá certo? Essas duas relações aqui. Essa aqui depende muito do jeito que você pode resolver, mas a maneira mais correta, digamos assim, para resolver esse sistema aqui é levantar o grau, por exemplo, dessa equação aqui. Mas levantar o grau dessa equação aqui é bom a gente tomar cuidado, vai dar na mesma, mas seria fazer d dt de dx de Heisenberg dt, isso aqui seria tomar a segunda derivada de x de Heisenberg em relação ao tempo, né? Então, isso aqui eu posso reaplicar, porque isso aqui é um novo operador A, né? Esse operador derivado aqui é um novo operador A, então ele vale 1 sobre h cortado, segundo a equação de Heisenberg. Esse novo operador aqui, né? dx de Heisenberg dt com h de Heisenberg. Só que dx de Heisenberg dt é p de Heisenberg sobre m. Então isso aqui significa escrever 1 sobre IH cortado. É o mesmo que escrever, né? Px, comutador de Px de Heisenberg sobre m com h de Heisenberg. Okay? Só porque esse operador aqui já foi calculado também, né? Calcular P com H. No fundo, esse termo aqui, né? Quando eu escrevi isso aqui, eu já zerei a parte do computador, mas na verdade isso aqui é 1 sobre IH cortado, Px de Heisenberg com H de Heisenberg. Então esse resultado aqui também é conhecido e está aqui, né? Okay? Então, juntando, isso aqui é a segunda derivada de x em relação ao tempo, e esse resultado aqui vale isso aqui. Esse termo aqui, né? Então, juntando isso, eu chego numa equação diferencial para o operador x de t, por exemplo, que é, multiplicando a massa para o outro lado lá, m d2x de Heisenberg dt2 é igual a menos dv x de Heisenberg dx. Né? Esse termo aqui. Ok? Então, eu obtenho uma coisa que é massa vezes aceleração igual a força, né? Só que isso para os operadores, tá certo? Então, isso aqui é o que pode chamar de teorema de Ehrenfest. Como é que você interpreta? Se dado um estado alfa, né? Nós estamos sempre na representação de Heisenberg, esse estado é um estado fixo que foi definido em t igual a zero para o teu sistema. Então, dado um estado alfa, eu posso calcular os valores esperados, né, desse operador. O operador em si não assume número nenhum, né? O operador é um operador, ok? Você só pode tirar valores médios ou altos valores ou coisas do tipo, né? Então eu posso escrever isso aqui com m d2 dt2. Esse termo aqui é independente do tempo, né? Porque nós estamos na representação de Heisenberg, então não tem derivada dele. Eu posso escrever diretamente x de Heisenberg t, ou seja, a segunda derivada do valor médio de x de t, né? É isso que eu estou calculando aqui, é igual a menos o valor médio de dv de x de Heisenberg dx. Então isso é uma equação tipo a equação de Schrödinger, tipo a equação de Newton, né, segundo a lei de Newton. Massa vezes a aceleração igual a força, mas aqui é massa vezes o valor médio, massa vezes a segunda taxa de variação, o valor médio da posição da partícula, não
Ninguém está localizando, ninguém está dizendo qual é a posição da partícula, mas está dizendo qual é o valor médio da posição da partícula. Isso aqui é igual ao valor médio nesse estado do gradiente do teu potencial, tá certo? Então, isso significa o seguinte: o valor médio vamos pensar aqui que o sistema está se comportando, foi preparado com uma função de onda inicial, né, em t igual a 0, novamente uma coisa assim. Então, o valor médio dessa função aqui seria esse centro aqui, né? O que essa equação está dizendo é que se existe uma força aqui, né, um potencial. Bom, duas coisas, né? A gente já viu que esse pacote se alarga e o valor médio, ou seja, o centro dessa distribuição aqui, conforme o tempo passa, T1 aqui, que é o novo valor médio, mas em T1, né? Então aqui você tira o valor médio aqui. O centro dessa distribuição está sendo acelerado, está se movimentando de maneira acelerada, com o tempo, segundo essa equação, de forma similar à que seria a segunda lei de Newton. Um T2, esse troço vai estar aqui, né? Vai ter alargado mais. Mas veja, isso é estatística, né? Porque para eu tirar o valor médio eu preciso fazer um monte de medidas. Então, novamente, você pegaria um grande número de sistemas idênticos, colocaria ele para evoluir e faria medidas de posição em cima de cada um desses sistemas de maneira independente, né? A estatística disso te diz que o centro da distribuição tem um movimento acelerado como se fosse uma partícula clássica. Mas acontece que individualmente em cada partícula as medidas são medidas aleatórias aqui em si, medidas que obedecem a essa distribuição, né? Então, na verdade, em t igual a 0 eu posso medir a partícula, uma das partículas do grande número de sistemas que eu preparei, a medida de posição pode ter dado aqui, e outra partícula num tempo maior pode ter dado aqui, na verdade, numa posição anterior. Se você olhar isso aqui como eixo X, né, numa posição anterior do que uma outra partícula em t igual a 0. Então, como se uma partícula está em 1 metro, e no instante 0, a outra partícula está em 50 centímetros, mas no instante 1. E assim por diante. Por quê? Porque isso é estatístico, né? Não significa que as partículas estão obedecendo a segunda lei, não estão se movimentando conforme a segunda lei de Newton. Só significa que a estatística, né? O centro dessa distribuição aqui, que é o valor médio, né, está se comportando dessa forma, não para cada partícula individual, tá certo? Então é assim que você interpreta o teorema de Ehrenfest. Não tem nada de clássico aqui, no final das contas. O comportamento das partículas continua sendo absolutamente quântico. Só o comportamento da estatística é que tem esse aspecto que é um aspecto similar ao aspecto clássico. Ok? Então era isso, esse é o teorema, essa é uma maneira de enxergar o teorema de Ehrenfest. Isso aqui, se for em 3 dimensões, né? Então vai ser o valor médio de R, né? Isso aqui vai ser o gradiente do potencial, tá certo? Em uma dimensão, fica dessa forma. Isso aqui é ddx, né? A projeção x do gradiente do potencial, que é a força, né? Okay? E a interpretação é estatística, né? E não determinística. Okay? Por enquanto era isso. Obrigado.